Banco do Brasil é um dos maiores bancos do nosso país e isso é inegável. E com a sua recorrente distribuição de dividendos, o Banco do Brasil acaba sendo uma das empresas que mais tem investidores, pessoas físicas na nossa bolsa. Esse estudo feito em 2021 mostra que o Banco do Brasil está em quarto lugar dentre as empresas que mais têm investidores, pessoas físicas, com 853.913 investidores. Acredito que esse ranking ele não tenha se alterado muito de 2021 até 2024, e justamente por isso eu decidi trazer esse vídeo, mostrando mais o quanto rende 300 ações do Banco do Brasil, porque eu sei que essa é a dúvida de muitas pessoas, principalmente aquelas que estão em busca de dividendos. Bom, se eu tiver X ações dessa empresa, quanto que eu vou receber de dividendo? Só que a gente não vai ver só isso nesse vídeo, tá? Tem muitos outros aspectos que você que quer ser investidor ou você que já é investidor de Banco do Brasil precisa estar ciente, e a gente vai ver isso tudo agora nesse vídeo. O primeiro ponto é que você precisa conhecer o site de relações com investidores do Banco do Brasil e não só do BB, tá? De qualquer empresa que você queira ser acionista. É só você entrar no Google, digitar o nome da empresa e colocar depois relações com investidores que você já vai ter acesso a esse site. Esse site ele mostra todas as informações financeiras com a central de resultados, mostra também os fatos relevantes que a empresa solta. Então, a gente que é acionista ou a gente que está querendo começar a buscar mais informações sobre essa empresa, precisamos acessar esse site, que é o famoso RI. E se você está querendo adicionar algum banco na sua carteira de investimentos, agora nós vamos ver os principais indicadores que precisamos olhar antes de investir de fato em qualquer banco. No caso aqui do Banco do Brasil, vamos clicar em informações financeiras, central de resultados, e vamos olhar o sumário do resultado do quarto trimestre de 2023. Só a gente clicar aqui que já vai abrir o PDF. Podemos ver que o sumário do resultado é bem curtinho, são apenas 13 páginas com as principais informações que precisamos estar cientes. E logo de cara já vemos o primeiro indicador que precisamos olhar nos bancos, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Esse indicador ele também pode ser representado pela sigla ROE, R-O-E. Então, RSPL e ROE significa exatamente a mesma coisa, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Esse indicador ele mostra a capacidade que a empresa tem de gerar lucro a partir do seu capital próprio, ou seja, a partir do dinheiro investido pelos acionistas nessa empresa, a partir do dinheiro investido pelos próprios proprietários nessa empresa, qual é a capacidade que ela tem de gerar lucro a partir desse capital. No caso do Banco do Brasil, o ROE do quarto trimestre foi de 22,5%, tá? No setor financeiro, principalmente para os bancos, um ROE ideal é acima de 20%. Inclusive, se a gente for comparar com o ROE do Itaú, vimos que eles estão mais ou menos na mesma faixa. O ROE do Itaú hoje é de 21%, enquanto o do Banco do Brasil no quarto trimestre de 2023 foi de 22,5%. O próximo ponto que precisamos olhar nos bancos é a famosa margem financeira. No caso aqui do Banco do Brasil, vimos um crescimento se a gente for olhar o resultado anualizado. Então, tivemos um crescimento de 2022 para 2023, e se você está se perguntando o que é a margem financeira, basicamente é só a gente refletir como que um banco ganha dinheiro. Imagina que você investiu num CDB do Banco do Brasil e emprestou dinheiro para ele. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai pegar e vai emprestar para outras pessoas, certo? Certo. Ele vai cobrar juros para essa pessoa para quem ele emprestou dinheiro e ele vai te pagar uns juros por você ter deixado ali o seu dinheiro investido num CDB. E ele ganha dinheiro exatamente com essa operação, porque os juros que ele vai receber de quem ele emprestou dinheiro vai ser maior do que os juros que ele vai te pagar por ter deixado o seu dinheiro ali investido. E basicamente o resultado de um banco vem justamente dessa operação, dos juros que ele ganha para os juros que ele paga para quem emprestou dinheiro para ele. E isso é a famosa margem financeira. E precisamos olhar para ver como está a evolução da margem financeira do banco. Como a gente viu há poucos minutos atrás, no caso do Banco do Brasil, se a gente for olhar anualizado, conseguimos perceber um aumento da sua margem financeira. Ou seja, isso mostra para a gente uma melhora nas operações do banco, já que ele está conseguindo aumentar a margem financeira dele. Um outro ponto que precisamos olhar é o famoso PCLD, que é a provisão para créditos de liquidação duvidosa. Isso é basicamente a previsão que o banco faz do quanto ele pode perder de dinheiro com clientes inadimplentes. E no caso do Banco do Brasil, se olharmos de forma anualizada, também vimos um aumento de 2022
para 2023. E isso também vem de um ponto que o próprio banco mencionou, tá? Que é devido ao agravamento de risco de crédito nos segmentos empresa e agronegócios. Se olharmos nesse próprio PDF, conseguimos ver que a carteira de crédito do Banco do Brasil, ou seja, para quem o Banco do Brasil emprestou dinheiro, a maior parte vai diretamente para o setor do agronegócio e para pessoas jurídicas, que são as empresas. Então, o agravamento do risco de crédito justamente no agronegócio e na parte das empresas faz com que o PCLD acabe aumentando. Vamos agora para uma outra parte muito importante, que são as despesas administrativas e principalmente o índice de eficiência. O índice de eficiência ele é representado por essa linha em preto e ele é o resultado da divisão despesas do banco sobre as suas receitas. E se usarmos a matemática simples, vamos perceber que quanto maior as despesas, maior o índice de eficiência. Quanto menor as despesas, menor o seu índice de eficiência. Conseguimos chegar à conclusão, então, de que quanto menor o índice de eficiência, melhor, tá? Por quê? Porque temos menos despesas e mais receitas, e isso traz para a gente um índice de eficiência menor. No caso do Banco do Brasil, vimos que desde o quarto trimestre de 2022, o índice de eficiência ele vem caindo. E se fizermos novamente uma comparação com o Itaú, conseguimos ver que o índice de eficiência no quarto trimestre de 2023 foi de 40,3%, enquanto no Banco do Brasil foi de 27,5%. É lógico, estamos olhando isoladamente para um trimestre, mas conseguimos fazer essa comparação e perceber também que o índice de eficiência do Banco do Brasil é um índice bem aceitável. E conseguimos olhar também as despesas administrativas do Banco do Brasil. E conseguimos perceber que desde o quarto trimestre de 2022 até o quarto trimestre de 2023, um leve aumento das despesas administrativas. Mas é óbvio, se o banco aumenta as suas receitas, aumenta os seus lucros, automaticamente a sua despesa também aumenta. Até porque ele vai gastar mais com funcionários, com as suas operações. O que precisamos estar de olho é se o crescimento das despesas administrativas está controlado, né? Não adianta o crescimento da despesa aumentar drasticamente e a receita e o lucro do banco não acompanhar. E isso não acontece aqui no Banco do Brasil. Vamos agora para um outro índice bem famoso, tá? Que é o de Basileia. No caso aqui do Banco do Brasil, conseguimos perceber que ele terminou o ano de 2023 com o índice de Basileia na casa dos 12,12%. E o que isso significa? Bom, de forma bem simplória, significa que a cada R$ 100 que o Banco do Brasil emprestou, ele tem em caixa R$ 12. Automaticamente, quanto maior o índice de Basileia, maior a segurança do banco. Porque imagina que o banco ele emprestou muito dinheiro, mas na verdade ele tem em caixa pouco dinheiro. Então, automaticamente, quanto menor o índice de Basileia, maior o risco do banco. E um patamar saudável para esse índice fica na casa dos 10,5% até a casa dos 50%. Conseguimos perceber, então, que o Banco do Brasil ele está dentro do patamar que é considerado saudável. Bom, também temos que olhar a qualidade do crédito do banco, até porque ele está emprestando dinheiro, só que não adianta a gente sair emprestando dinheiro aleatoriamente, porque senão os casos de inadimplência começam a aumentar. No caso do BB, se fizermos a relação entre as operações vencidas há mais de 90 dias e o saldo da carteira de crédito dele, conseguimos perceber que o índice de inadimplência em dezembro de 2023 fica na casa de 2,92%. E conseguimos perceber que a média do sistema financeiro nacional é de 3,30%. Então, o Banco do Brasil ele tem uma média de inadimplência menor do que a média do sistema financeiro nacional. E isso é um ponto bem positivo para o banco. Um outro índice também, tem bastante índice, pois é o famoso índice de cobertura. E para a gente conseguir entender melhor esse índice, vamos aqui para a nossa planilha. Basicamente, ele é o resultado da divisão da provisão que o banco faz sobre a inadimplência. Bom, no caso da provisão, é o que falamos mais cedo no início do vídeo. É a previsão que o banco faz do quanto ele pode perder de dinheiro com os casos de inadimplência. Já a inadimplência é o próprio dinheiro que o banco está perdendo. Então vamos supor que a provisão que o banco fez foi de R$ 10 milhões, mas hoje ele tem uma inadimplência de R$ 5 milhões. Se nós fizermos essa divisão, 10 milhões por 5 milhões, veremos que o índice de cobertura é de 2.
Só que vamos para uma outra situação. Vamos supor que a provisão do banco é de 10 milhões de reais, mas a inadimplência não está em 5 milhões. Ela está em 100 mil reais. Conseguimos perceber que o índice de cobertura saltou para 100. Se fizermos uma comparação, então, entre essas duas situações, qual situação é melhor? A primeira, onde o banco tem uma provisão de 10 milhões de reais, mas ele tem uma inadimplência de 5 milhões, ou a segunda, onde mesmo ele tendo uma provisão de 10 milhões de reais, a inadimplência é de apenas 100 mil reais? Bom, muito provavelmente você percebeu que a segunda situação é bem melhor. Nesse caso, conseguimos chegar na conclusão de que quanto maior o índice de cobertura, melhor. Na primeira situação, o índice de cobertura era de 2. Nessa situação, o índice de cobertura é de 100. Então, conseguimos perceber essa relação e conseguimos verificar também que o índice de cobertura do Banco do Brasil, ele está acima da média do sistema financeiro nacional. Em dezembro de 2023, a média do sistema financeiro foi de 184,8, enquanto do Banco do Brasil está em 196,7. Lembrando que quanto maior o índice de cobertura, melhor. E vamos agora olhar o guidance do Banco do Brasil. Toda vez que você escutar a palavra guidance, significa projeções. Então, o banco ele faz a projeção dos seus lucros para o ano de 2024, a projeção do seu faturamento, do crescimento da sua carteira de crédito, e lá no final do ano nós conseguimos olhar e ver se o banco cumpriu aquilo que ele projetou lá no início. Se nós olharmos as projeções que o banco tinha feito para o ano de 2023, como já estamos em 2024, conseguimos perceber que o guidance que ele fez lá no início do ano de 2023 esperava um crescimento da carteira de crédito entre 9% a 13%, e o crescimento foi de 10,5%. Então, ele cumpriu o que estava no guidance. Ele cumpriu também o crescimento da carteira de crédito em pessoas físicas, o crescimento nas empresas e o crescimento da carteira de crédito no agronegócio. A margem financeira que a gente explicou lá no início do vídeo, ele também cumpriu, na verdade, ele ficou acima da projeção, a projeção estava entre 22% a 26% do crescimento da margem financeira, mas em 2023 o crescimento da margem financeira foi de 27,4%. O PCLD, que foi aquelas provisões que a gente também mencionou, foi o único ponto que o Banco do Brasil não conseguiu cumprir no ano de 2023. Ele esperava ficar com o PCLD entre menos 27 a menos 23 bilhões, mas na verdade ele ficou com o PCLD de menos 30,5 bilhões de reais. Todos os outros pontos ele também cumpriu, receitas de prestação de serviço ficou dentro do que era esperado, despesas administrativas também e o lucro líquido também. Ele esperava um lucro líquido entre 33 a 37 bilhões de reais e o lucro do Banco do Brasil em 2023 foi de 35,6 bilhões de reais. Agora vamos para as projeções que ele fez para esse ano de 2024. Bom, conseguimos perceber que ele espera um crescimento de uma carteira de crédito entre 8% a 12%. Também temos o crescimento da carteira de pessoa física, empresas e agronegócio. A margem financeira, ele espera um crescimento de 7% a 11%. PCLD, ele espera ficar entre menos 30 bilhões a menos 27 bilhões de reais. Receitas de prestação de serviço, despesas administrativas e o lucro líquido, ele espera ficar entre 37 bilhões, podendo chegar a 40 bilhões de reais no ano de 2024. Lembrando que isso são apenas projeções, pode ser que o banco fique dentro do que ele planejou ou não. Vamos então agora olhar os dividendos, porque senão vai ter gente aqui me xingando nos comentários falando que eu demorei para falar dos dividendos, só que isso é um ponto muito importante, tá? Porque você precisa estar ciente aonde você está investindo. Se você não sabe esses indicadores básicos do Banco do Brasil, para saber se de fato ele é um bom banco ou não, se você investe apenas visando dividendos, pode ser que o banco ele possa estar passando por algum problema, você não está ciente e depois você arranja dor de cabeça para sua vida desnecessariamente. Partindo desse princípio, a primeira coisa que a gente vai ver é o preço teto do Banco do Brasil, baseado nesses lucros projetivos que ele fez no guidance de 2024, tá? Como conseguimos perceber, o preço atual do Banco do Brasil está em torno de R$ 26,41. E de acordo com as suas projeções, ele espera que o lucro fique entre 37 bilhões a 40 bilhões de reais. Vamos ser aqui um pouco mais conservadores e vamos colocar um lucro de 37 bilhões, ou seja, ele ficou ali no mínimo da projeção que ele fez. Bom, se pesquisarmos a quantidade de ações que temos em circulação do Banco do Brasil é de 5,7 bilhões de ações. Se a gente fizer uma simples divisão, se pegarmos o lucro
projetivo dele e dividirmos pela quantidade de ações. Nós vamos chegar a um famoso indicador, que é o lucro por ação. Ou seja, vamos supor que o Banco do Brasil ele pegasse todo esse lucro e dividisse para todos os seus acionistas. Cada investidor iria receber um lucro por ação de R$ 6,46. Só que isso é um cenário onde o banco distribuiu 100% dos seus lucros para os seus acionistas. E isso acontece? Não, porque a gente tem uma coisa chamada payout. É a porcentagem do lucro que a empresa tem que ela distribui para os seus acionistas. No caso do Banco do Brasil, se entrarmos lá no RI, clicarmos aqui em fatos relevantes, vamos olhar o seguinte documento. Esse documento foi publicado no dia 8 de fevereiro de 2024, que fala sobre o payout do ano de 2024. E o que conseguimos perceber? Que o payout desse ano do Banco do Brasil é de 45%, ou seja, o banco ele vai distribuir para os seus acionistas 45% dos seus lucros. Partindo desse princípio, se o banco ele realmente tiver 37 bilhões de lucro em 2024 e ele distribuir 45%, o dividendo distribuído por ação não vai ser 6,46, mas sim 2,91. Esse seria o dividendo por ação que nós acionistas receberíamos. E aí o investidor ele vai ter que preencher esse campo aqui, tá? Que é o retorno esperado que ele tem em mente ao investir no Banco do Brasil. Você espera um retorno em relação aos dividendos de 6, 7, 8, 9%? É isso que você vai ter que preencher aqui e automaticamente o preço teto ele vai se alterar dependendo do valor que você preencha nessa célula. Existe um livro muito famoso chamado Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin, tá? Que fala que o número mínimo esperado seria de 6%. Então, muitas pessoas acabam chegando aqui e preenchendo com 6%, que é o retorno mínimo esperado. Nesse caso, o preço teto do Banco do Brasil seria de R$ 48,42 para você conseguir ter esse resultado. Só que se o investidor, por exemplo, ele espera um retorno de 10%, o preço teto do Banco do Brasil seria de R$ 29,00 e o preço atual dessa ação está em 26,41. Então, mesmo que o investidor ele espere um retorno de 10%, mesmo assim o preço atual ainda está abaixo do preço teto, que seria de R$ 29,00. Então, conseguimos perceber que dependendo de como o investidor ele preenche esse campo, o preço teto ele vai se alterar. Então, mais uma vez, não existe um número mágico, tudo vai depender da perspectiva que o investidor tem. E se esse cenário realmente se concretizar, se o lucro do Banco do Brasil for realmente de 37 bilhões no ano de 2024, o investidor ele vai ter um dividendo por ação de R$ 2,91. Partindo desse princípio, conseguimos chegar na resposta. Se o investidor ele tem 300 ações de Banco do Brasil e o dividendo por ação nesse ano for de R$ 2,91, o dividendo recebido por esse investidor será de R$ 871,60. E aí, muito provavelmente, o investidor vai se perguntar, bom, quanto eu preciso investir então, para ter 300 ações do Banco do Brasil? Tudo depende do preço que você paga pelo Banco do Brasil. Se o investidor ele comprar as 300 ações dele hoje, pagando um valor de R$ 26,41, ele teria que ter investido R$ 7.923. E conseguimos perceber uma coisa. Vamos supor que o investidor ele realmente colocou R$ 7.923 e ele recebeu de dividendos R$ 871,60. Isso deu um retorno para ele, um dividend yield de 11%. Um retorno bem significativo. Só que dependendo do preço que ele pague pelo Banco do Brasil, esse valor aqui ele pode ser maior ou até mesmo menor. Isso tudo aqui são projeções. Ah, mas Bruna, eu achei que fosse certeiro. Não, não é certeiro. Nós não temos como prever o futuro. Não temos como saber cravado o quanto o banco ele vai distribuir. Nós temos projeções e expectativas. E só para fazer um resumo, os principais indicadores então que você precisa estar de olho ao escolher um banco é o retorno sobre o patrimônio líquido, que é representado pela sigla RSPL ou ROI. Precisa olhar também a margem financeira, os índices de Basileia, índice de cobertura, índice de eficiência, olhar também o PCLD, que é a provisão do quanto o banco ele pode perder com as inadimplências. Tudo isso são pontos muito importantes para a gente se olhar antes de sair investindo de fato em qualquer banco. E conseguimos também fazer a comparação desses indicadores com outros bancos, assim conseguimos perceber qual seria o banco mais atrativo no momento para a gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados às 7 horas da noite.
Se você quiser essa planilha aqui que a gente utilizou no vídeo, eu vou deixar aqui na descrição e só custa você deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.